Operário de vidro quebrou todas as janelas. E Nossa Senhora mostrou luz através dele. Belo Horizonte, outubro de 2023. Rua 25 de Março, sol fraco cortando o ar seco como faca sem afiar. Eu nunca fui de acreditar em milagre. Não daquele jeito que os outros falam, com santos descendo em nuvens ou água virando vinho. Para mim, milagre era um dia de serviço sem cortar o dedo, um salário que chegava inteiro, uma cerveja gelada no boteco do seu Zé depois do expediente. Mas a vida tem jeito de rir da gente, e o meu riso veio no dia em que quebrei todas as janelas da igreja. Meu nome é Carlos, mas na firma me chamam de Caca. 38 anos, operário de vidro há 15. Conheço cada tipo de vidro que existe, o laminado, que não estilaça, o temperado, que aguenta até pedra de guri malcriado, o jateado, que esconde a sujeira dos outros. Trabalho na vidraçaria São José, ali na rua Curitiba, perto da Praça 7. O patrão, o doutor Mário, é daqueles que acha que operário é máquina, se quebra, arruma, se não arruma, joga fora. Naquela semana, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá na Lapa, tinha encomendado a troca de todas as janelas. Vidro especial, importado, com os desenhos de santos que custaram os olhos da cara. O padre João Batista, um homem magro e de voz mansa, tinha insistido: tem que ser perfeito, meu filho. É para glorificar Nossa Senhora. Eu só balancei a cabeça, porque para mim, vidro é vidro. Mas o doutor Mário tinha dado um jeito de enfiar a encomenda no meu colo, como se eu fosse o único capaz. Se estragar, sai do teu bolso, Caca, ele avisou, com aquele sorrisinho que mais parecia ameaça. O primeiro dia foi tranquilo. Medir, cortar, ajustar. A igreja cheirava a cera e incenso, um cheiro que me lembrava a avó, que me levava para a missa quando eu era guri. Mas eu não era mais criança, e Deus, para mim, tinha se tornado um silêncio longo demais. Até que, na quarta-feira, tudo desandou. Tava quase terminando a última janela, a maior, atrás do altar, quando o andaime rangeu. Um rangido seco, de madeira podre. Puta que pariu, murmurei, e foi aí que vi a trinca. Uma rachadura fina, quase invisível, correndo pelo vidro como veia de sangue. Tentei segurar, mas o peso foi demais. O vidro escorregou, bateu na quina do andaime e... creche. Não foi um barulho. Foi um estrondo. Como se o mundo tivesse se partido ao meio. Os cacos caíram em cascata, refletindo a luz do sol fraco em milhares de estrelinhas afiadas. O padre João Batista, que estava lá embaixo organizando as flores para a procissão de Corpus Christi, levantou a cabeça devagar, como se não acreditasse no que via. Os fiéis que ajudavam pararam no meio do que faziam. Até o vento parece que seguiu. Meu Deus do céu, o padre sussurrou. Eu fiquei parado, com as mãos ainda no ar, como se pudesse colar os pedaços de volta só com a força do desespero. Mas não tinha jeito. Tinha estragado tudo. Aquela janela era a peça central, a que mostrava Nossa Senhora Aparecida segurando o menino Jesus, com um raio de luz saindo das mãos dela. Agora, tava tudo em pedaços no chão. Caca, o que foi que você fez? O doutor Mário ia me matar. Ou pior, ia me processar. Aquela janela custava mais do que eu ganhava em um ano. O padre subiu as escadas devagar, os olhos fixos nos cacos. Quando chegou perto, não gritou. Não xingou. Só se ajoelhou e pegou um pedaço do vidro, o maior que tinha sobrado, um fragmento com o rosto de Nossa Senhora, intacto, como se alguém tivesse protegido só aquela parte. Olha isso, meu filho, ele disse, a voz tremendo. E foi aí que eu vi. A luz. Não era reflexo do sol. Não era truque de vidro. Era uma claridade dourada, saindo de dentro dos cacos, como se cada pedaço quebrado fosse uma lâmpada acesa. E no meio daquilo, o rosto de Nossa Senhora, sorrindo. Não para mim. Para mim. Isso não é normal, gaguejei. O padre fez o sinal da cruz. Milagre, Carlos. Um milagre. Os fiéis começaram a murmurar, a se aproximar. Alguns choravam.
Uma senhora de véu preto a Joel. A luz nos cacos. A mulher de véu preto ajoelhou tão rápido que o rosário dela bateu no chão com um estalo seco. Os outros se amontoaram, uns empurrando os outros para ver melhor, como se a gente tivesse aberto um buraco no céu ali na calçada da rua 25 de março. O padre seguiu com os dedos no peito, rezando baixo, enquanto a luz dos cacos pulsava, como se respirasse. Meu Deus do céu, alguém sussurrou. Eu, Carlos, operário de vidro há 20 anos, com as mãos cheias de calos e a camisa colada no suor, não conseguia mexer um músculo. O fragmento com o rosto de Nossa Senhora brilhava mais forte agora, e jurava que os olhos dela se moveram para mim. Como se dissessem, você sabe por quê? E eu sabia. 3 dias antes, eu tinha quebrado todas as janelas da igreja. Não foi de propósito. Ou foi? A verdade é que eu estava bêbado, de novo. Dessa vez, tinha sido demitido da vidraçaria onde trabalhava desde os 18, porque o patrão descobriu que eu estava roubando sobras de vidro para vender no paralelo. Para pagar as contas, uai, eu gritei na cara dele. Mas não era para contas. Era para cachaça. Sempre era. Saí do serviço às 5 da tarde, com o cheque rasgado na mão e a cabeça latejando de vergonha. Passei na vendinha da esquina da rua Sapucaí, comprei uma garrafa de 51 barata, e fui andando sem rumo, esbarrando em gente que voltava do trabalho, os olhares me furando como agulha. Mais um vagabundo, eles deviam pensar. E tinham razão. Quando cheguei na Praça da Liberdade, já estava tão alterado que não via a procissão se formando. Era outubro, mas a cidade ainda estava enfeitada dos tapetes de Corpus Christi, aqueles desenhos coloridos que os fiéis fazem nas ruas com serragem. O cheiro de incenso misturado com o de pipoca da barraca ali perto me deu ânsia. Eu me encostei no muro da igreja Nossa Senhora do Rosário, a garrafa na mão, observando as velhas de preto arrumando as flores do andor. Oh, irmão, aqui não é lugar para bebedeira não, disse um homem de camisa social, o tipo que deve ser coroinha ou coisa parecida. Eu ri, amargo. Tá vendo essa igreja aí? Apontei com a garrafa. Tá cheia de janela de vidro caríssimo, pago com dinheiro do povo. E eu? Eu que faço vidro há 20 anos, tô aqui, bêbado, sem um tostão. Onde que tá a justiça, hein? O homem franziu a testa, como se não entendesse. Claro que não entendia. Ninguém entende quando a fome é de dignidade. Foi aí que a raiva subiu. Não sei explicar. Joguei a garrafa no chão, ela se espatifou, e o cheiro de álcool se espalhou no ar. Depois, peguei uma pedra solta do chão e arremessei contra a janela mais próxima. O barulho foi ensurdecedor. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, caindo como chuva de cristal. As pessoas gritaram. Algumas correram. Outras ficaram paralisadas, olhando para mim como se eu fosse um monstro. E eu me senti um monstro. Mas também me senti livre. Comecei a jogar mais pedras. 1, 2, 3 janelas. O som dos vidros quebrando era como música para minha raiva. Tomem! Tomem tudo que vocês têm! Gritava, sem saber bem o porquê. Até que um segurança da igreja me segurou pelos braços, e eu caí no chão, chorando como criança, enquanto as pessoas me xingavam. Animal! Desgraçado! Levaram-me para a delegacia. Passei a noite em uma cela fedendo a mijo, com um cara que dizia ser profeta e outro que roncava como um motor de caminhão. De manhã, o padre da igreja foi me buscar. Carlos, ele disse, com uma calma que me deixou mais envergonhado ainda. Você precisa de ajuda. Eu cuspi no chão. Ajuda é o que eu nunca tive. Ele não discutiu. Só me levou para casa, um quartinho alugado no bairro Floresta, onde minha mãe morava sozinha desde que meu pai se mandou quando eu tinha 10 anos. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas não falou nada. Só fez um café preto e colocou na minha frente. Bebe isso, filho. E vai dormir. Amanhã a gente vê. Mas eu não dormi. Fiquei acordado, ouvindo os barulhos da rua,
os carros buzinando, os vendedores gritando pão de queijo quentinho, as crianças brincando. E, no meio daquilo tudo, a noite em que o vidro se fez luz. A voz de minha mãe cortou o silêncio como uma faca cega. Você tá ouvindo, Carlos? Eu me levantei da cama, o café frio ainda na xícara. Do lado de fora, entre os gritos dos ambulantes e o zumbido dos motores, vinha um som que não era da rua. Um tilintar fino, quase musical, como se alguém estivesse batendo levemente em copos de cristal. Mas não era um som aleatório. Era um ritmo. Um chamado. Saí para a calçada da rua 25 de Março, onde o cheiro de fritura das barracas de pastel se misturava ao mofo das paredes velhas. O sol fraco de outubro mal conseguia furar a névoa de poeira que pairava sobre o asfalto. E foi então que eu vi. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá no alto da ladeira, tinha todas as janelas quebradas. Não eram só rachaduras. Eram buracos perfeitos, como se alguém tivesse arremessado pedras com uma precisão cirúrgica. Mas não havia vidros no chão. Nenhum estilhaço. Só os vãos escuros, como olhos vazios olhando para a cidade. Meu Deus, sussurrei. Corri ladeira acima, os pés doendo nas sandálias de dedo. Quando cheguei à porta da igreja, o padre já estava lá, de braços cruzados, olhando para o estrago com uma expressão que não era de raiva, mas de expectativa. Você fez isso? Perguntei, ofegante. Ele virou o rosto para mim, e seus olhos brilharam de um jeito que me gelou. Não. Mas sei quem fez. Antes que eu pudesse perguntar, um grito ecoou da praça. Uma mulher apontava para o céu, tremendo. Outros pararam, olharam para cima, e então eu vi também. Acima das janelas quebradas, onde a luz do sol fraco deveria passar direto, havia algo. Não era um reflexo. Não era um truque. Era uma figura difusa, como se o vidro partido tivesse se transformado em uma tela, e nessa tela, uma silhueta feminina, envolta em azul claro, estendia as mãos sobre a cidade. Nossa Senhora, alguém murmurou. O padre pegou meu braço com força. Carlos, você tem que consertar isso. Agora. Consertar? Ri, amargo. Eu não sou santo, padre. Sou um operário de vidro que não consegue nem consertar a própria vida. Ele me olhou fundo. Exatamente por isso. 3 horas depois, eu estava no alto de um andaime improvisado, com um martelo, pregos e uma caixa de vidros novos que o padre tinha conseguido não sei onde. Minhas mãos tremiam. Não pelo medo da altura, mas porque, toda vez que eu olhava para os vãos das janelas, via ela novamente. A imagem não tinha sumido. Só, mudado. Agora, parecia que Nossa Senhora olhava para mim. Isso é loucura, resmunguei, encaixando o primeiro vidro. Mas quando bati o martelo, algo estranho aconteceu. O vidro não quebrou. Em vez disso, ele brilhou. Uma luz suave, como se tivesse uma lâmpada acesa por trás. E então, a imagem na janela sorriu. Filho da mãe, soltei o martelo, que caiu com estrondo no chão da igreja. Lá embaixo, o padre levantou a cabeça. Continue, Carlos. Ela está esperando. Engoli em seco. E continuei. Um por um, os vidros foram sendo colocados. E a cada janela consertada, a imagem ficava mais nítida, como se estivesse se formando através do meu trabalho. Quando cheguei à última, a maior, acima do altar, a luz era tão intensa que eu tive que fechar os olhos. E então ouvi a voz. Não era um som. Era uma sensação, como se as palavras estivessem sendo tecidas dentro da minha cabeça. Você quebra, mas também conserta. Você machuca, mas também cura. Não é a queda que define você, Carlos. É o que você faz com os cacos. Abri os olhos. A imagem tinha sumido. Mas a luz permaneceu, filtrando através dos vidros novos, pintando o chão da igreja com padrões dourados. E então percebi, as janelas não estavam mais quebradas. Estavam diferentes. Cada vidro tinha veios, como rachaduras congeladas no tempo,
mas que, em vez de estragar, embelezavam. Como se o que tinha sido partido agora fosse mais forte. Desci do andaime com as pernas bambas. O padre me esperava com um sorriso que nunca tinha visto nele antes. Você entendeu? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não com palavras. Ainda não tinha palavras. Mas quando saí da igreja, a cidade parecia outra. O barulho dos carros, os gritos dos vendedores, até o cheiro de pão de queijo quente que vinha da barraca na esquina da rua 25 de Março com a Avenida Amazonas, tudo isso agora tinha um gosto diferente. Como se o mundo inteiro tivesse sido lavado por dentro, e só eu tivesse notado. Andei sem rumo, as mãos ainda tremendo. Não era medo. Era algo maior, algo que doía e aliviava ao mesmo tempo. Passei pela Praça 7, onde os velhos jogavam dominó debaixo das árvores e as crianças corriam entre os bancos. Uma mulher vendia balas de cocô, gritando, "Olha a bala, moço! Doce que nem beijo de namorada!" Sorri sem querer. Antes, aquilo me irritaria. Hoje, soava como música. Cheguei em casa, um quartinho nos fundos de uma pensão na rua Sapucaí, onde o teto vaza quando chove e o cheiro de mofo mistura com o de café coado na hora. Minha mãe estava sentada na cadeira de plástico, remendando uma blusa. Quando me viu, largou a agulha. "O que foi, filho?" "Tá com cara de quem viu o diabo." "Vi algo melhor, mãe." Ela cruzou os braços, desconfiada. Minha mãe não acredita em milagres. Acredita em conta paga, comida no prato e reza forte para Nossa Senhora não desistir da gente. "Tô falando sério", insisti, sentando ao lado dela. "Aconteceu uma coisa na igreja hoje." Contei tudo. Ou quase tudo. Algumas coisas não têm palavras. Ela ouviu, coçando a cabeça, os cabelos grisalhos presos num coque desfeito. "Então você consertou as janelas e agora tá falando que Nossa Senhora apareceu para você?" Ela suspirou. "Ou você tá com febre ou esse sol fraco de outubro te queimou a cuca." "Não foi assim, mãe. Não foi uma aparição. Foi como se ela estivesse em tudo. Nos vidros, na luz, até no suor das minhas mãos." Minha mãe me olhou longo, daqueles olhares que furam a alma. Depois, pegou minha mão, grossa, cheia de calos, igual a dela. "Você sempre foi teimoso. Se diz que foi milagre, então foi. Mas milagre mesmo é você ter saído dessa vida de brigas e cachaça para trabalhar direito. Isso sim é graça divina." Engoli em seco. Ela tinha razão. Há um ano, eu ainda apanhava de madrugada na Lapa, bêbado, me metendo em confusão. Até o dia em que um padre, o mesmo da igreja hoje, me ofereceu um trabalho. "Tem jeito pra mão, rapaz. Vem consertar o que tá quebrado em você e no mundo." "E as janelas?" perguntei. "Elas mudaram." "Mudou nada. Você é que tá vendo diferente." Ela apertou minha mão. "Às vezes a gente precisa quebrar para enxergar direito." 3 dias depois, a notícia se espalhou. Os fiéis começaram a chegar à igreja só para ver as janelas. "Tem uns veios estranhos, parece que tá vivo", diziam. O padre sorria, mas não confirmava nem desmentia. Só pedia para rezarem. Até que chegou o dia da procissão de Corpus Christi. Belo Horizonte inteira se enfeitou de tapetes coloridos, desenhos de santos feitos com serragem, flores e até café em pó. As ruas cheiravam a incenso e gente suada. Eu estava no meio da multidão, carregando uma vela, quando vi ele. Um homem alto, de camisa social suja, olhando fixo para a igreja. Reconheci na hora, Davi, meu antigo parceiro das ruas. O cara que me arrastava para roubos, que ria quando eu apanhava da polícia. O mesmo que, numa noite de porre, tinha me deixado sangrando num beco da rua Caetés depois de uma briga feia. Nosso olhar se encontrou. Ele sorriu, daquele jeito torto que sempre significava encrenca. "E aí, vidraceiro?" Ouvi a voz dele por cima do canto dos fiéis. "Tá rico agora, hein? Consertando janela de igreja com dinheiro dos otários?"
Senti o corpo gelar. A multidão empurrava, as velas tremeluziam. Alguém gritou cuidado com a chama, mas eu só via Davi, se aproximando, as mãos nos bolsos. Vem cá, tô precisando de um favor. Sabia o que isso queria dizer. Um favor para ele era sempre um crime. E dessa vez, eu não ia cair. Não quero mais essa vida, falei baixo, mas firme. Ele riu, alto demais. Alguns fiéis viraram a cabeça. Ah, tá santo agora? Esse tapete bonitinho te salvou? Ele cuspiu no chão, bem em cima do desenho de Nossa Senhora. Isso aqui é pó, mano. Só serve para sujar sapato. Foi como se algo arrebentasse dentro de mim. Não foi raiva. Foi uma dor tão funda que me dobrou ao meio. Aquele tapete, bordado por meses pelas mãos das mulheres da paróquia, cada ponto uma oração, cada fio uma esperança, e ele cuspiu em cima. Como se a fé delas fosse lixo. Mas não era só isso. Era o Davi. Era o passado me puxando para baixo outra vez, como se eu fosse um saco de entulho que ele podia jogar onde quisesse. Sai daqui, Davi. Minha voz tremeu, mas não por medo. Hoje não. Ele deu um passo à frente, e a multidão, sem entender, abriu espaço. Os sinos da catedral repicavam lá longe, misturados com o barulho dos pés arrastando nas ruas de pedra portuguesa. A rua 25 de Março, sempre cheia de gente, parecia um túnel escuro só com a gente dois. Você deve pra mim, Zé. Os dedos dele se fecharam no meu ombro. E eu cobro. Eu sabia o que vinha depois. Sabia como terminava. Sempre terminava igual, com sangue, com polícia, com minha mãe chorando na porta da delegacia. Mas dessa vez, tinha algo diferente. Algo queimando no meu peito, como as velas da procissão. Não deverei mais. Arranquei o braço dele. E você não vai me levar. Foi aí que vi. Através do vidro quebrado da igreja, aquele que eu mesmo tinha consertado na semana passada, uma luz cortou o ar. Não era o sol fraco de outubro, não era reflexo de vela. Era branca. Como se alguém tivesse rasgado o céu e deixado escapar um pedaço de manha. Davi viu também. Seu rosto mudou. Por um segundo, ele não foi mais o cara durão, o cara que me arrastava para roubo, para briga, para vida errada. Foi só um menino, igual a mim, com medo do que não entendia. O que é isso? A voz dele falhou. Não respondi. Não podia. Porque a luz se moveu. Desceu pelo vidro, envolveu minhas mãos, aqueles dedos grossos, cheios de calos de tanto cortar vidro, de tanto segurar martelo, mandou por eles como se fossem de cristal. E então, ouvi. Não foi uma voz. Foi um silêncio tão profundo que doeu. Como se alguém tivesse soprado dentro da minha cabeça e levado embora todas as mentiras que eu contava para mim mesmo. Você não é o que quebraram em você. E de repente, soube. Soube que o Davi não era meu inimigo. Era meu espelho. Um espelho quebrado, igual aos que eu consertava todo dia. E que, se eu não parasse ali, se não escolhesse ali, eu ia virar pó mesmo igual ele tinha falado. Davi. Minha garganta ardia. Vem comigo. Ele recuou, como se eu tivesse lhe oferecido veneno. Você tá maluco? Não. Apertei os olhos, porque a luz ainda dançava, agora mais fraca, como se estivesse esperando. Tô vendo claro pela primeira vez. Foi quando ouvi o barulho. Um estrondo seco, como um tiro. Todo mundo gritou. Corpos caíram no chão. Alguém berrou bomba, e a procissão virou caos. Pessoas correndo, velas apagadas, crianças chorando. No meio da confusão, vi ele. Um homem de jaqueta preta, com algo brilhante na mão, vindo rápido na direção do padre que carregava a hóstia. Não pensei. Corri. Davi me seguiu. Não sei por quê. Talvez pela luz. Talvez porque, no fundo, ele também estava cansado de ser pó. Chegamos ao mesmo tempo. O homem levantou o braço. Eu pulei,
derrubando ele no chão. O objeto, uma faca, voou longe. Sentimos o baque, o cheiro de suor, de medo. E então, silêncio. Quando levantei, o padre me olhava. Os olhos dele brilhavam. Filho. Ele segurou meu rosto. Deus te usou hoje. Não foi Deus. Foi ela. Porque quando olhei para trás, pro vidro da igreja, não tinha mais luz nenhuma. Só o reflexo da procissão se reorganizando, das pessoas se ajudando, do Davi, parado, olhando para suas próprias mãos como se não as reconhecesse. E foi quando entendi. Milagres não são feitos de luzes no céu. São feitos de escolhas no chão. De um operário de vidro que, depois de uma vida quebrando tudo, aprendeu a consertar. Até a si mesmo. A compreensão daquele momento me mostrou o valor da persistência.